Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje. Vamos colocar um tema para cima, né? Tá todo mundo para baixo. Então, olha o tema: superando todos os males da pandemia. Eu vou comentar, né, por que está todo mundo para baixo, porque eu vou trabalhar com essa questão nos 3 níveis: corpo, mente e espírito. Eu quero primeiro me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o Dr. Marc André da Rocha Kepp. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC e psicanalista, psicólogo, e trabalho muito com a transdisciplinaridade, com as várias disciplinas, né? E então vamos falar hoje, superando todos os males da pandemia, corpo, mente e espírito. Vamos primeiro falar do corpo, né? E eu já falei para vocês dos nossos incríveis cientistas brasileiros, né? Nós estamos com cientistas muito legais, então eu tenho muitos colegas e professores, né, da USP, né? Eu não posso falar o nome de um, senão eu teria que falar o nome de todos, mas são pessoas maravilhosas, né? E justamente tem uma cientista brasileira, né, que fez uma descoberta muito importante. A pesquisadora brasileira chamada Elnara Negri. Talvez você já tenha visto alguma coisa pela mídia, mas ela é pneumologista e é professora da Faculdade de Medicina da USP. Então ela é da área da pneumologia, que é a área que cuida dos pulmões. Ela desenvolveu um tratamento com anticoagulantes para as pessoas hospitalizadas. Essa pesquisa dela mostrou o seguinte: ela entende que não é tanto um processo comum de pneumonia, mas é um processo que sim atinge os pulmões, mas por uma trombose, né? Então, fazendo um tratamento com anticoagulantes, ela está tendo resultados muito interessantes e já tem repercussão internacional das pesquisas dela. As pesquisas vão ser publicadas no British Medical Journal. Então, com relação ao corpo, não dá para fazer imediatamente uma vacina. Mesmo a vacina de plaquetas, mesmo a vacina do sangue, precisa de testes. Então, vacina não vamos ter. Mas já temos tratamentos quando a pessoa é hospitalizada. E outros tratamentos, então. Então, essa médica desenvolveu o pessoal da Unicamp também. Eles estão fazendo várias pesquisas com medicamentos já existentes. E estão fazendo testagens com 5 medicamentos. É claro que eles não vão divulgar o nome, senão tem aquela corrida às farmácias, como aconteceu com a cloroquina, que foi liberada, né? Foi liberada, os médicos podem usar, mas olha, é tratamento médico. Não é para comprar e fazer automedicação. É para fazer mediante um médico que vai receitar todas essas medicações. Então, estão fazendo pesquisas com 5 medicações. Então, a ciência brasileira está respondendo muito bem e está desenvolvendo muitas medicações. Isso nos traz muitas esperanças. Eu falei corpo, mente e espírito, né? Então, com relação ao corpo, esses são os avanços e os cientistas brasileiros realmente estão respondendo muito bem. Agora, segunda etapa é a mente, porque já verificaram o seguinte: primeiro tem que se lidar com os efeitos diretos do vírus. Depois tem que se lidar com os efeitos mentais que ficam nas pessoas, os vários transtornos que surgem. E aí que entra o trabalho psicanalítico, o trabalho psicológico importante para trabalhar com todos esses transtornos que estão surgindo na atualidade. Então, as pessoas ficando em confinamento, existe um estresse nesse confinamento. E esse estresse provoca uma série de reações. Então, nós vamos trabalhar com tudo isso daqui a pouco. Eu quero primeiro dar
algumas dicas para você. Então, você que nesse momento sente uma necessidade de fazer um atendimento psicanalítico ou psicológico, eu estou fazendo esse tratamento à distância, nesse período de crise, confinamento e quarentena. E para você entrar em contato comigo, prefira pelo WhatsApp ou SMS também, no 996842357, 996842357, para você marcar um atendimento à distância, né? Então, o atendimento psicológico, psicanalítico, ele pode ser feito perfeitamente à distância e tem um resultado muito interessante, especialmente para esses transtornos que estão surgindo. Você que também gostaria de fazer cursos, olha aqui, pela sua rádio Vibe Mundial, então entra no site vibemundialfm.com.br e vai lá na parte de cursos. E aí você vai ver os meus cursos, né? Eu tenho um curso com destaque que é o de inteligência emocional, muito importante para lidar com esses problemas na atualidade. Então, inteligência emocional é muito importante na atualidade. É algo desenvolvido por um cientista norte-americano chamado Daniel Goleman, mas é um recurso fundamental na atualidade para lidarmos com todos esses males que estão surgindo e transtornos. Quero também falar do meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que você vai conseguir pelo site da Amazon.com. E pelo meu livro aqui no Brasil, e esse livro vale muito a pena você ler. Eu estava explicando até para uma pessoa hoje, né? Então é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Vale muito a pena, por quê? Porque eu percebi que o passado da Terra desapareceu, os registros, né, históricos, na Biblioteca de Alexandria. Então perdemos todos os registros históricos, essa biblioteca foi queimada 3 vezes. Depois, os registros históricos que nós teríamos ficaram também nos arquivos secretos do Vaticano. Portanto, toda a história, são arquivos secretos, ninguém tem acesso. Portanto, toda a história do planeta foi contada do jeito que se imaginou recentemente, né? Houve notáveis tentativas, né, pela imaginação, mas eu fiz diferente, eu fui nos textos antigos e redescobri o passado da Terra. É muito diferente do que é passado para a gente nas aulas de história. Então são descobertas também importantíssimas. Pretendo lançar esse livro agora nos Estados Unidos, né? Primeiro lancei no Brasil, e é um livro que vai ter grande repercussão lá, né? Eu já tinha feito a primeira edição, mas não tinham tantas descobertas, né, lá, mas agora eu vou fazer uma segunda edição lá. E então vale a pena, você vai ter pela editora Madras, então você pode solicitar, inclusive algumas livrarias estão vendendo com descontos, né? Procure as livrarias. Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, pela Madras Editora. Uma excelente leitura para esses dias, porque você vai descortinar um passado completamente diferente do nosso planeta. Bom, vamos voltar para o nosso tema de hoje, né? E que é um tema um pouco para cima, né? Não vamos ficar só desesperados. Gente, este vírus, o Covid-19, não é onipotente. Nós, seres humanos, temos condições de encontrar soluções. São 7 bilhões de pessoas no planeta. Vamos encontrando as soluções. Enquanto toda semana, e em outros programas, né, que eu faço aqui na Rádio Mundial, eu sempre vou trazer as novidades e notícias que tragam esperança. Nós precisamos de muita fé, de muita esperança, né, nesse momento atual, para que a vida continue, senão a gente cai numa profunda depressão, né? Então, superando todos os males da pandemia é o tema de hoje. E justamente, qual que é o problema com relação à mente? Depois dos efeitos do Covid-19, precisamos trabalhar com todos os transtornos mentais que estão surgindo. Então, depressão, mas é claro, a pessoa está confinada, acha que o vírus é todo poderoso, ela está lá confinada esperando a morte chegar, apavorada.
Então é claro que ela vive uma depressão, é um ambiente depressivo. Então ela precisa perceber que não, que ela tem um sistema imune, que a maior parte dos quadros são assintomáticos, a grande maior parte dos quadros são assintomáticos e existe um nível de pessoas já recuperadas. Essas pessoas já recuperadas, comprovando isso, evidentemente, já poderiam voltar à atividade. Parece que vai ter uma volta às atividades a partir do dia 11, né? Mais liberadas, já poderiam, pouco a pouco, voltar a ter a convivência social, né? Voltar às atividades normais, só que com todos os critérios. Então, utilização de máscara, né? Máscara é importante. Utilização do distanciamento social, então máscara mais distanciamento social, e aí sim, pouco a pouco as atividades podem voltar progressivamente. Então, é um ambiente que está trazendo depressão. A pessoa de repente está depressiva, para baixo, cansada, desanimada. Por quê? Porque é um ambiente depressivo, né? Todo mundo quase que esperando a morte chegar e não é assim. Olha, 80% dos casos são assintomáticos. As pessoas se contaminam e ficam sem sintomas. Alguns casos os sintomas ficam um pouco mais graves e outros os sintomas ficam muito graves. São essas as pessoas que vão ser hospitalizadas. Se o sintoma não é tão grave, fica em casa. Melhor do que estar lá no hospital se contagiando, não é? Se contaminando ainda mais e tendo uma série de problemas. Então, sintomas leves, trabalha com isso em casa, né? Só para sintomas mais agudos é que a pessoa precisa ser hospitalizada. Ansiedade, claro, fica nesse ambiente de tensão. Às vezes liga naqueles canais, eu não vou dizer nomes aqui, evidentemente, né, que só dão notícias ruins. O contrário da Rádio Vibe Mundial, que só dá boa notícia, não é? A gente é a rádio da boa notícia. Mas fica lá vendo só tragédia. Claro, vai ficar ansioso e vai achar que está perdido, que não tem mais solução na vida. E não é bem isso. Então, começam vários transtornos de ansiedade. E, inclusive, episódios de pânico. Pessoas que nunca tiveram pânico na vida estão com episódios de pânico. Está começando a surgir um pouco de pânico para essas pessoas, né, em episódios, porque estão assustadas, estão apavoradas com toda essa situação. E também o transtorno de pânico é feito de vários episódios de pânico. Tá? Estão surgindo fobias, evidentemente bacterofobia, a maior de todas, né? É o termo técnico, né? Mas é uma fobia relativa a micro-organismos, mas é claro, agora se justifica. Então, lave bem as mãos. Agora qualquer exagero se justifica. André, estou lavando as mãos várias vezes por dia. Ótimo. Nossa, eu estou com medidas de higiene, estou tomando 2, 3 banhos por dia. Maravilha. Então agora não tem exagero em nada. Chego em casa, tiro toda a roupa, já ponho na máquina de lavar. Perfeito, não tem problema, tá bom? Então agora não é exagero. Agora estamos numa época de pandemia. Então, numa época normal, isso seria um exagero, mas agora não. Então, use todos os hábitos de higiene, né? Higiene das mãos, nariz e boca, etc. E o desespero que está batendo em algumas pessoas, porque essas pessoas foram desempregadas, por exemplo, foram desligadas da empresa, não tem perspectiva de trabalho, reduziu muito o ganho. Então, essas pessoas estão desesperadas. Então, nós precisamos também, e o presidente da Organização Mundial da Saúde deixou isso muito bem claro, precisamos também olhar por essas pessoas e encontrar soluções para essas pessoas que estão tão aflitas e tão desesperadas. E isso também é muito importante. Agora, é uma época que precisamos ter muita reflexão, é uma época de muitas mudanças e é uma época de busca de soluções. Então, a nossa mente pode agir a nosso favor. Então, eu vou dar algumas dicas e já retomo. Então, se você quer que a sua mente haja a seu favor, então você pode fazer um atendimento
seja em psicanálise, seja em psicologia, eu sou psicanalista e psicólogo, nesse período de crise, de confinamento e de quarentena. E aí, o meu número de contato é 99684-2357. 99684-2357. E uma super dica, aqui na página da Vibe Mundial, que é vibemundialfm.com.br, você acessando em cursos, você vai ter um curso de inteligência emocional, que é tudo o que você precisa para superar esse momento atual. Então precisamos de muita inteligência emocional. Então uma super dica. O livro Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste é o meu livro internacional, né? Você tem pela Amazon.com. E o meu livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, é uma boa dica para você ler nesses dias. Então, para você descobrir, né, eu estou mostrando várias hipóteses e mostrando a partir de fatos também científicos, a partir de textos antigos, o que realmente teria acontecido com o nosso planeta no passado. É muito diferente essa pesquisa, vale a pena conferir. É da editora Madras e algumas livrarias estão fazendo promoções muito interessantes. Verifiquem pelas livrarias, eu não vou falar aqui nomes de livrarias, né? Mas você pode verificar e vai ver que algumas livrarias estão fazendo descontos muito interessantes. Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, Madras Editora. Vamos concluir aqui. Eu falei corpo, mente e espírito, que são as nossas 3 dimensões, né? Ô André, mas isso é científico? Claro que é. A própria Organização Mundial da Saúde já declarou que saúde é saúde do corpo, é saúde da mente e é saúde do espírito. Então, a ciência está estudando espiritualidade. Eu sou um dos autores da ciência que estou estudando espiritualidade. Então, é um assunto seríssimo. Então, na questão do espírito, o que nós precisamos fazer na atualidade? As práticas espiritualistas, né? Da sua religião, dos seus estudos. Então, tem gente que diz assim, reza é bobagem, porque reza é ficar repetindo uma ladainha. Não é. Porque quando você repete aquelas frases e tudo mais, isso tem um efeito muito forte dentro de você. Então, como são frases positivas, elas te elevam. Então, a reza, repetir aquelas falas, é muito importante, que é o nosso equivalente aos mantras orientais, que também são repetições, né? Então, a reza, a ladainha, tem o seu sentido, sim, e é muito importante, os mantras também. As nossas orações, ação oral, né? As nossas orações, em contato com a inteligência suprema, né? Solicitando para essa inteligência suprema quais são as melhores soluções. E isso é muito importante. Então, eu estou falando de espiritualidade na ciência. Em vários ramos da ciência temos estudos sobre a espiritualidade. Então, as orações muito indicadas nesse momento. De repente você tem um baque, tem uma notícia muito ruim, faz as suas orações. Isso não é bom apenas para a mente, é bom para o seu espírito. Você vai ter uma elevação do espírito, uma elevação de frequência vibratória e vai receber, sim, intuições dessa inteligência suprema. Que as nossas orações são relativamente, né, analogamente parecidas ou semelhantes às meditações orientais. Então, no Oriente tem muito a prática da meditação, as práticas meditativas, que também são muito indicadas. Então, é um período, especialmente agora, que se você desenvolver esse aspecto do seu ser, que é o espírito do seu ser. André, você está falando do espírito desencarnado? Não, eu estou falando do teu espírito, do teu ser, da parte mais expandida do seu ser. Alguns estudos da psicologia transpessoal demonstram que o espírito é justamente a parte mais desenvolvida do seu ser, é o seu espírito.
ou, como os antigos chamavam, alma. Existe uma pequena diferença técnica de alma e espírito para cada autor, mas isso não vem tanto ao caso. Vamos deixar por enquanto como semelhante. A sua alma, seu espírito. Então, isso é que precisa se desenvolver, porque aí você vai tendo a esperança, você precisa resgatar a esperança e você precisa resgatar a fé. Eu vou concluir com uma passagem, né? Dante Alighieri, no seu livro A Divina Comédia, ele começa o inferno com o seguinte: na porta do inferno tinha uma frase: voi que entrate lasciate ogni speranza. Vocês que entram, abandonem a sua esperança. Quando você abandona a sua esperança, você já está vivendo no inferno. Você não precisa ir para lá, né? Num lugar, né? Você já está vivendo isso internamente. Então precisamos resgatar urgentemente a nossa esperança. E é uma esperança muito bem fundada, porque realmente tudo isso vai passar. E a nossa fé numa vida melhor, nessa possibilidade de contato com a inteligência suprema. Por quê? Porque quando a nossa inteligência não é suficiente, a gente tem que consultar lá o andar de cima. Falou? Então é o seguinte, desejo para você uma excelente semana, até a semana que vem, e lembre-se sempre da frase: a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Desejo para você uma excelente semana e até a semana que vem.